No princípio, antes que o céu e a terra tivessem nome, antes que os deuses fossem chamados à existência, havia apenas o caos. Um vazio primordial, sem forma, sem ordem, sem vida. Nesse abismo infinito, duas forças estavam entrelaçadas: Apsu, o deus das águas doces, e Tiamat, a deusa das águas salgadas. Eles eram as águas primordiais, o masculino e o feminino, o doce e o salgado, misturados em um abraço eterno. Dessa união, nasceram os primeiros deuses, e com eles, o universo começou a tomar forma. Os primeiros a emergir foram Lamu e Laamu, representando o lodo e a lama, a primeira matéria sólida a se separar das águas. Eles eram a ponte entre o caos e a ordem, o primeiro sinal de que algo estava surgindo do nada. Depois deles, vieram Anshar e Kishar, o horizonte celestial e o horizonte terrestre. Eles representavam os limites do mundo, o céu acima e a terra abaixo, e foram os primeiros a dar estrutura ao universo. Anshar e Kishar, por sua vez, deram origem a Anu, o deus do céu, e Ea, também conhecido como Enki, o deus da sabedoria e das águas subterrâneas. Esses deuses eram poderosos, mas também inquietos. Eles se moviam, criavam, exploravam, e seu barulho e atividade perturbavam Apsu, que desejava apenas o silêncio e a quietude do caos primordial. Apsu decidiu que precisava destruir os deuses para restaurar a paz, mas Ea, o mais sábio entre eles, descobriu seu plano. Em um ato de defesa e rebelião, Ea matou Apsu, assumindo seu lugar como governante das águas doces. Ele construiu sua morada sobre o corpo de Apsu, um lugar que chamou de Apsu, em homenagem ao deus que havia derrotado. No entanto, a morte de Apsu despertou a fúria de Tiamat. Ela, que havia sido a companheira de Apsu, sentiu-se traída e decidiu vingar sua morte. Tiamat criou um exército de monstros, seres terríveis e poderosos, e nomeou Kingu, seu filho e consorte, como líder. Ela deu a Kingu as tábuas do destino, objetos de imenso poder que concediam a seu portador autoridade sobre o universo. Com essas tábuas, Kingu se tornou o comandante do exército de Tiamat, pronto para enfrentar os deuses mais jovens. Os deuses, agora ameaçados, se reuniram para decidir o que fazer. Ea tentou enfrentar Tiamat, mas percebeu que não tinha força suficiente. Foi então que Marduk, filho de Ea, se ofereceu para lutar contra Tiamat. Marduk era jovem, mas poderoso, e estava disposto a enfrentar a deusa do caos. No entanto, ele impôs uma condição: se vencesse, seria reconhecido como o rei dos deuses. Os deuses concordaram, e Marduk partiu para a batalha. A luta entre Marduk e Tiamat foi épica. Marduk usou ventos poderosos, armas divinas e uma rede para capturar Tiamat. Ele a enfrentou com coragem e determinação, e após uma batalha feroz, conseguiu matá-la. Com o corpo de Tiamat, Marduk criou o mundo como o conhecemos. Ele dividiu seu corpo em duas partes. Com uma, criou o céu, e com a outra, a terra. Ele organizou as estrelas, os planetas e as constelações, estabelecendo a ordem cósmica. O universo, que antes era caótico e sem forma, agora tinha estrutura e propósito. Mas a obra de Marduk não parou por aí. Ele decidiu criar seres que pudessem servir aos deuses, aliviando-os do trabalho pesado e permitindo que eles descansassem. Para isso, ele usou o sangue de Kingu, que havia sido capturado e julgado por traição. Com o sangue de Kingu, Marduk criou a humanidade, seres feitos à imagem dos deuses, mas destinados a servi-los. A humanidade foi colocada na Terra para cuidar do mundo e honrar os deuses, e assim começou a história da civilização. Após sua vitória e a criação do mundo, Marduk foi proclamado rei dos deuses. Os deuses construíram a grande cidade da Babilônia e ergueram o templo de Exagila, dedicado a Marduk. Ele foi celebrado como o herói que trouxe ordem ao caos, o criador do mundo e o protetor da humanidade. O Enomelli termina com uma celebração de seu poder e glória, e com a afirmação de que Marduk é o soberano do universo. Mas o Enomelli não é apenas uma história de criação, é também uma reflexão profunda sobre a natureza do poder, da ordem e da espiritualidade. Ele nos mostra que o caos e a ordem são duas forças que estão sempre em tensão, e que a criação do mundo foi um ato de coragem e sacrifício. Marduk, ao enfrentar Tiamat, não apenas derrotou o caos, mas também estabeleceu um novo equilíbrio, um novo começo para o universo.
A espiritualidade do Enuma Elish está profundamente ligada à ideia de que os deuses e os humanos estão interconectados. Os deuses criaram a humanidade para servir, mas também para honrar e adorar. A humanidade, por sua vez, depende dos deuses para sua existência e proteção. Essa relação de reciprocidade é central para a visão de mundo dos babilônios, e reflete a crença de que o universo é um lugar ordenado e sagrado, onde cada ser tem um papel a desempenhar. O Enuma Elish também nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como Marduk enfrentou o caos para criar o mundo, nós também somos chamados a enfrentar nossos próprios desafios e medos, para encontrar significado e propósito em nossas vidas. A história de Marduk e Tiamat nos lembra de que a ordem e a harmonia são conquistas que exigem coragem, sabedoria e sacrifício. E assim, o Enuma Elish continua a ressoar através dos séculos, uma história que nos conecta com as raízes mais profundas da humanidade. Ele nos lembra de que, no coração de cada um de nós, há uma centelha divina, uma conexão com os deuses e com o universo, e que, assim como Marduk, temos o poder de criar, de transformar e de trazer luz ao caos.